Emoção. A Bela só emoção. Pronto, Bela, deixa aqui espaço. Já está. Olá, boa noite. Vocês estão a ver aqui a disposição, né? Temos estado aqui a conversar, um bom espírito, um espírito alegre, um espírito união. Então, amados, nós estamos aqui para examinarmos mais uma vez a palavra de Deus e, acima de tudo, eu quero desejar a todos que nos estão a assistir e a todos os que estão aqui uma santa paz no coração, na família, no emprego, no negócio, que tudo seja por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E vamos continuar a examinar Efésios e hoje vamos falar acerca de Efésios 4. Amém. Efésios 4, nós ao examinarmos esta escritura vamos ver que é um capítulo que fornece orientação prática para os crentes e enfatiza a importância da unidade e da maturidade dos crentes em Cristo, no corpo de Cristo. E nós vamos começar por examinar esta escritura, começando a ler o versículo 1 de capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Tudo ficou sério. Amém. Amém. Examinar a escritura. E a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, eu quem? O apóstolo Paulo. Amém. O preso do Senhor. Nós vimos a semana passada que ele estava preso em Cristo, pela obra de Cristo, por tudo o que Cristo tinha para que ele fizesse. Ele não estava preso, embora ele passasse muito tempo preso também, mesmo preso, em cadeias, mas aqui ele estava-se a referir preso em Cristo. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Se nós observarmos bem aqui Paulo, ele está-nos a dizer, né, que a vida do cristão, ela não é comparada numa correria, porque se nós andarmos a correr muitas das vezes nos despistamos, saímos fora do caminho, mas também não é ficarmos parados. O que o Paulo está aqui a dizer é para nós andarmos, né? Não ficarmos parados. E a expressão não andeis como é digno significa que a vida do cristão deve coincidir com a excelência do chamado que esse cristão recebeu em Cristo. Amém. Como? Vamos ver aí o versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós estamos a ver aqui no versículo 2 o apóstolo Paulo, né, que nós devemos de andar, né, no caminho com Deus, no chamado com Deus, como? Com humildade, com mansidão, com longanimidade. E estas virtudes divinas, elas eram virtudes que o próprio Jesus Cristo as demonstrou. E nós, como cristãos, como seus seguidores, devemos também ter estas virtudes com todos à nossa volta. E se nós vamos ver, deixamos aqui uma nota, vamos só um bocadinho à frente, a Filipenses 2. É à frente. É a seguir. É à frente, à frente. É a seguir. À frente, à frente. aqui. A seguir. Um bocadinho à Logo frente. aí, Pedro. Filipenses 2. Não é muito longe. Deixa só aí uma nota em Efésios e vamos só um bocadinho à frente. 2, versículo 5. Tenho que ver aqui. Não, estavas aí, fez, era só noutra página a seguir. Filipenses 2. 2, versículo 5. Está aqui. Que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se. Está a ver? A si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então, as virtudes devem ser cultivadas pelo Espírito de Deus em nós, para que nós possamos cooperar da mesma maneira, com humildade, com mansidão, etc, etc. E somente o Espírito nos pode fortalecer-nos para que tratemos as pessoas, para que elas sejam ainda superiores a nós. Como diz aí no versículo 3. Não façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós vimos que o próprio Jesus Cristo, ele se despejou, ele se humilhou, mas é isso que nós temos que fazer. Há aí algum engano na Bíblia? Não, era para passar para os Efésios. Não, mas eu estava a ler Ainda estavas a ler o Filipenses. Filipenses. Eu ainda estava a ler o Filipenses. Não façais por contenda ou por vanglória, Não, está aqui. mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós devemos ter paciência com os outros e dar-lhes suporte, para que eles também possam vencer na vida e seguir em frente. E muitas das vezes nós pedimos a Deus que seja paciente para connosco, né? Que seja paciente para com as nossas falhas, e nós mesmos não exercemos muitas das vezes esse tipo de paciência. E não pode ser assim. Nós temos que nos humilhar, como o próprio Jesus Cristo, que Ele era acima de tudo, e Ele próprio se humilhou. E agora sim, vamos a Efésios 4, capítulo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todos os cristãos são um Espírito. E é nosso dever guardar a unidade. Procurando fazer todo o esforço e empenhar-nos para manter a unidade do Espírito. E depois continua Paulo ainda a dizer no versículo 4. Há só um corpo e só um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A expressão de há um só corpo significa que a Igreja é um organismo vivo, não é paredes. É composta por membros vivos. Os santos que foram comprados com o sangue de Jesus Cristo, nasceram de novo e creem na Bíblia, esse é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual tem uma cabeça que é Cristo. E os membros em si somos todos nós os cristãos. E o versículo 5 continua dizendo assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado. Não, já estou a ler mal. Já estava a ler o trecho, mas eu vi que tinha a semana passada falado sobre isto. Então diz assim o versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não acabaste de ler o 4 todo. Não li o 4. O 5 é que não. O 5 é que É. Então vamos ao versículo 5.
há um só Senhor, Amém. Exato. uma só fé, Amém. um só batismo. Amém. Ok. E se nós examinarmos bem este versículo, há só um batismo, pode-se referir ao batismo com o Espírito Santo. Exato, nascer de novo. Exato. E isso abrange todos os cristãos do corpo de Cristo, que é a Igreja. Também pode-se referir ao batismo das águas, que é o sinal externo de que uma pessoa deseja ingressar espiritualmente no corpo de Cristo. E na época que o apóstolo Paulo escreveu, o batismo público identificava o batismo das águas, que era um batismo público, identificava o indivíduo como um cristão. E depois o versículo 6 diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Paulo aqui, se nós examinarmos, Paulo diz que um só Deus e Pai de todos. Então ele nos está aqui a esclarecer o seguinte: há apenas um Deus para todos os povos. Não há um Deus diferente para cada nação. Por isso é que o Paulo realça aqui: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então nós vemos que aqui Deus e o poder soberano de Deus, ele não se divide com ninguém. Amém. É o único Deus que reina sobre todos, é o único Deus que opera por meio de todos e é o único Deus que habita em todos. E o versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo ensina que todos os cristãos recebem dons espirituais. Amém. Os dons são dados de forma soberana por Cristo para quem? Para a edificação da Igreja. Portanto, o corpo de Cristo deve funcionar como uma máquina, a qual cada peça é essencial. Se chegar a uma máquina tirar a peça, ela deixa de ser essencial. Portanto, cada peça dessa máquina é essencial para que esse trabalho seja realizado. Então, os membros em Cristo devem manter-se em sintonia com a cabeça que é Cristo, para que todos possam cumprir a missão que lhes foi proposta por Deus ao corpo. A administração fiel dos nossos dons aqui na Terra determina a posição que ocuparemos no reino de Cristo. Ainda foi há pouco tempo, acho que foi o pastor, falou acerca dos dons, né? Dos talentos, é a mesma coisa. Um deu 5, o outro deu 2, o outro deu 1, e por aí afora. Mas nós devemos de saber ministrar. Porque diz aí no versículo 9: ora, isto, ele subiu, que é, se não também antes, tendo descido às partes mais baixas da terra. Aquele desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então nós temos a ver que aquele que se humilhou como servo humilde e sofredor é o mesmo que subiu acima de todos os céus em supremacia universal. E ele diz ainda mais no versículo 11: ele deu mesmo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E é aqui neste versículo que eu também me quero
centrar um pouco para tentar explicar o que é que Paulo está aqui a dizer. Diz que ele deu uns para apóstolos. Os apóstolos são aqueles que são enviados para cumprir a missão. Isto é, são embaixadores de Cristo aqui na Terra. Refere-se àqueles, quando fala aqui em apóstolos, que viram Cristo ressurreto. Amém. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro apóstolo. E refere-se àqueles apóstolos que realizaram milagres, que foram especialmente escolhidos por ele para anunciar as boas novas e que foram verdadeiros plantadores de igrejas. Então, isto, analisando bem, no sentido mais específico, é que não existem apóstolos hoje. Existe sim o ministério apostólico. Exatamente. E depois diz o seguinte: deu uns para apóstolos e outros profetas. Os profetas são aqueles que entregam revelações diretas de Deus. Isto é, anunciando as ações do Senhor. E, acima de tudo, reforçando o que o Senhor já havia dito através das Escrituras. Essa é a missão de um profeta. Também deu uns para evangelistas. Os evangelistas são pregadores do Evangelho, que evangelizam e evangelizam pessoas para que elas creiam e que se tornem membros do corpo de Cristo. O evangelista também pode ensinar outros cristãos a compartilharem a sua fé de forma eficaz. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Os pastores fazem pela igreja tudo o que um pastor, no sentido da palavra, faz pelas ovelhas. Isto é, alimenta, ampara, cuida e protege contra os inimigos. Não cabe necessariamente ao pastor ganhar ovelhas, mas sobretudo cuidar delas para que sejam fortalecidas, que fiquem saudáveis e que o seu rebanho cresça. Esta é uma das missões do pastor. E depois, por fim, fala em doutores, que são ministros, isto é, mestres, que recebem dons especiais para ensinar os membros do corpo de Cristo. Para quê? Vejamos o que é que diz aí o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós estamos a ver aqui 3 etapas de crescimento que são apresentadas. Líderes instruídos são responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos. Os santos, estando bem preparados, fazem a obra do ministério. E, consequentemente, o corpo de Cristo é edificado. E qual é o objetivo final? Maturidade cristã, Amém. a verdade e o amor. Amém. Vamos continuar a ler o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados na roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam
fraudulosamente. O que se está a viver hoje, Exato. o panorama da igreja é este. É verdade. Então, nós sabemos que uma criança, um menino, né? São ingênuos, são vulneráveis e tornam-se vítimas fáceis. Então, aquele que acaba de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador é um menino. Sim, é verdade. Então, a igreja precisa trabalhar com cuidado no sentido de conduzir esse menino à maturidade. Então é responsabilidade nossa. E o versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A expressão seguindo a verdade e amor sugere que todos os cristãos dizem ou fazem devem ser honestos, verdadeiros e dito ou feito com amor. Exato. Todo cristão, vou repetir novamente, aquilo que dizem e aquilo que fazem deve ser com honestidade e verdadeiro. Amém. E dito ou feito sempre em amor. E o versículo 16 diz assim: da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, todas as juntas de cada parte deste corpo são essenciais para o pleno crescimento. Nenhuma das partes é insignificante. Todos somos importantes Amém, no corpo de amém, Cristo. amém, amém. Verdade. Pode-se dizer que tudo que fortalece os cristãos e a igreja é a edificação. E o versículo 17 diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda a impureza. Então, aqui estamos a ver todos aqueles, né, que andem na vaidade, né, ao ponto de terem perdido todo o sentimento, eles estão, como diz aí na Bíblia, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Porquê? Têm um coração endurecido devido, como diz aí, pela dureza do seu coração, né? E porquê? Por causa de devidos anos que andaram envolvidos em pecado e na imoralidade. E Paulo continua dizendo no versículo 20: mas vós não aprendestes assim com Cristo. Se é que tendes ouvido e não fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando alterado passado, vos despejeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, no vosso sentido, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo compara aqui a vida do cristão, né, no ato de despir. Despir de quem? Das vestes sujas do passado que marcam o pecado. E para que nós possamos vestir, sim, as vestes da justiça de Cristo, né, que são brancas como a neve. Exato. Então,
aqui é mais uma das exortações que o apóstolo Paulo faz, é nós nos despejar do homem velho, é morrermos para tudo aquilo que era o passado Exato. e viver de novo, vestir as vestes da justiça, as vestes de Jesus Cristo. Jesus. E Paulo ainda diz mais no versículo 25: Irai-vos, não pequeis, mas se ponha o sol sobre a vossa ira. Não devemos Estás a ler permitir. qual versículo? Não, o 25 não é? 25, não é? Não é? O 25 não é. Pois. Pois. Estão atentos? Eu fiz assim uma rasteira para ver se estava atentos, não é? Já ver se diziam alguma coisa, mas afinal estão atentos. O 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Exato. Paulo pede a nós cristãos para falarmos a verdade uns para com os outros, Exato. porque todos somos de Cristo, unidos em Cristo. E o próprio Provérbios 6:17 diz que a língua mentirosa é uma das 6 coisas que Deus odeia Exato. e abomina. Por isso, então, vamos sempre falar verdade uns para com os outros. Claro. E então agora Já que é o 25. vamos ao 26. Agora É é agora, Carla. É, agora É agora é ao que é. 26. Estavam atentos, já não me deixaram passar no versículo. Já temos que falar a verdade uns com os outros. Mas nada, esse é mais nada. Esse é que é. E depois diz então o 26. É. Irai-vos e não pequeis. É isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós não devemos permitir que a ira envenene o nosso espírito, ou que persista por muito tempo em nós. Amém. Os cristãos, nós somos cristãos, e nós podemos sentir uma ira, mas que seja uma ira justa, perante uma injustiça que possa acontecer contra alguém, contra alguma Exato. situação. Ou podemos sentir às vezes ira pelo pecado, Exato. mas nunca deve deixar dominar por essa ira. Amém. Então, em vez disso, devemos procurar sempre a oportunidade para expressar o amor de Cristo a todas as pessoas. Amém. E não nos irarmos. Porquê? Porque logo aí o versículo 27, o que é que diz? Sabem dizer? Não dês Lugar ao diabo. lugar ao diabo. É. Exatamente. É isso. Satanás espera sempre uma oportunidade para dar o primeiro passo É. em nossa direção. É verdade. E uma ira descontrolada, ela é uma brecha pela qual o inimigo Entra da logo. nossa alma possa entrar Entrar. no nosso coração. É verdade. Com o intuito de destruir e de corromper o nosso corpo. É isso. Então, ele só pode atingir ou ferir quando encontra lugar na vida de alguém para fazer a sua obra maligna. E Paulo continua-nos a instruir, dizendo assim no versículo 28: Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então, não se trata de versículo 28. 28. Não é esse. Não é esse? Não. Não. Não é esse? Não é esse. Aquele que furtava, dizia Ah, aqui, sim. aquele que furtava, Exato. não furte mais. É. Antes trabalhe, Claro. Está fazer certo. com as mãos o que é bom. Agora veja, para que tenha que repartir com o que tiver É. necessidade. Nós vemos aqui que não se trata para um indivíduo que deixe de roubar, ou seja, ganancioso. Não é este tema, não é bem para isso,
porque nós não lemos o resto do versículo, Isto né? é o justo. É. Quando esta frase fala de trabalho, é para que tenha com que reparar, com que não tem, É. com o que não tem. Exato. Isto é, não é querer tomar, Só para nós e não para os outros. muitas das vezes, exatamente, pode ser isso, só para nós, Exato. e ainda o pouco se calhar que o outro tem, nós ainda queremos para É. nós. É pôr o dai em primeiro lugar. Dai, verdade. dai, É. dai. É. E depois eu É vou isso ver se mesmo, tenho é tempo para verdade. te dar. É verdade, é isso Mas, mesmo. pronto, aqui a finalidade deste versículo não se trata para que o indivíduo deixe de roubar, mas sim para que seja generoso e que tenha uma verdadeira mudança de atitude. Honesto. Exato. Pronto, esta é a finalidade deste versículo. Não estava a falar da questão do roubar. É a questão de dá-me O enriquecimento ilícito. A pessoa Exato, enriquecer exato. ilicitamente. não é? Exatamente. Ainda, se me permitem, é interessante o seguinte, eu tive um patrão que levá-lo-ei para esta vida, comigo, em que ele me disse, Eurico, um bom negócio é um negócio quando é bom para ambas as partes. Esse é que é um bom negócio. Exato. É quando é bom para ambas as partes. Claro. E isto aqui é que o fruto do nosso trabalho não seja o objetivo de ter uma grande conta bancária, mas de ter generosidade, porque temos a certeza que aquele que dá lhe será dado. É isso. Pronto, isso é que é viver de uma forma verdade, justa. é verdade. Isso é justiça. Espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. A justiça é partilha. Porque senão era juízo. O julgamento não é exercício de justiça, é exercício de juízo. É o julgar, é o tecer uma sentença. Agora a justiça não, olha, aquela pessoa é uma pessoa justa. Porquê? Porque ela reparte, ela ajuda, ela é uma pessoa justa. Pronto. Não tem como objetivo no negócio ludibriar-te. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe de uma forma honesta e pelo fruto da sua honestidade possa repartir. É isso. É o caráter do cristão, ao fim e ao Exato. cabo. Tem que ser o É caráter verdade. do cristão, exatamente. É isso, é isso. E o versículo 29 diz assim: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa Para edificação. para edificação, para que se dê graça aos que ouvem. Então os padrões para o modo de falar do cristão são extremamente importantes. É verdade. As nossas obras são exatamente vitais em nossa vida cristã. É isso mesmo. Um cristão não deve emitir nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que seja para magoar. Exato. O cristão deve ser um representante de Cristo, expressando a bondade com brandura, paciência e cordialidade. Exato. Porquê? Porque o versículo 30 diz: toda a amargura, ira e a cólera. Não. O 30. Não O Espírito Santo. o Espírito Está Santo. bem. Se nós formos como cristãos, se temos o Espírito Santo dentro de nós, se falarmos palavras torpes, Pois. palavras que vão magoar, sou eu. não Não sou são eu. palavras de Não. Cristo, de certeza. Não é palavras do Espírito Santo. Por isso é que nós temos de ter cuidado com as nossas palavras, para que não enxergueis É. o Espírito Santo de Deus, no qual estáis calados para o dia da redenção. Redenção. Então nunca devemos ignorar ou rejeitar o Espírito Santo de Deus. E se nos lembrarmos, Ele vive dentro de cada um de nós. Aleluia. É verdade. E quem vive dentro de cada um de nós é o próprio Espírito de Deus. Exato. Aí então, se nós nos lembrarmos aí iremos ser mais seletivos quando ao que pensamos, quando ao que lemos, quanto ao que vemos, quando ao que dizemos ou fazemos. Temos de ser mais seletivos. Exato. Então, observe, Paulo reconhece que maus pensamentos e ações são tentações viáveis até para aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Sim. Pode acontecer. Principalmente para esses. É verdade. Exato. Nós somos o alvo. É. Nós somos o alvo. Então temos de ter muito cuidado para não entristecer o Exato. Espírito Santo com
as nossas palavras. E para finalizar, vamos então ao versículo 31 e 32. Toda a amargura, ira e cólera, gritaria, blasfémia e toda a malícia sejam tiradas diante de vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou Em Cristo. em Cristo. Amém. Então, a antiga vida é fruto de um coração hóstil que sente amargura. Isto é, a antiga vida segue o seu próprio caminho, a antiga vida prefere blasfemas, a antiga vida deseja mal dos outros. Então, como podemos deixar e largar toda a amargura? Só deixando que Deus encha o nosso coração com o seu amor perfeito. A nossa vida nos leva a ser benignos, manifestando atos de bondade e capacitando-nos a perdoar as ofensas cometidas pelos outros. Amém. Isto é uma das áreas interessantes. É verdade. E termino fazendo um resumo sobre o que acabamos de ver aqui, que acabamos, e para também nos podemos examinar. Começa com balde a exortar cada um de nós como crentes a vivermos numa vida digna ao nosso chamado, Exato. com humildade, gentileza, paciência e amor. É isso mesmo. Paulo também enfatiza o facto que há só um corpo e só um espírito. E encoraja os crentes a manter a unidade do espírito no veículo da paz. Paulo descreve as diversidades de dons que Deus deu aos crentes e como esses dons devem de ser usados para a edificação do corpo de Cristo. Neste pequeno capítulo, também Paulo enfatiza o facto de cada crente que recebeu dons ou dons específicos e encoraja cada um de nós a usar os dons para servir uns aos outros, edificar o corpo de Cristo no nome do Senhor, em amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele também Aleluia. enfatiza, para terminar, que é necessário que o corpo cresça e amadureça para que os crentes se tornem maduros em Cristo e nos adverte contra os perigos dos falsos ensinos e do engano do pecado. E encoraja cada um de nós a nos despejarmos do antigo, do velho homem e a sermos renovados no espírito e na nossa justiça. Exato. Amém. É Amém? verdade. Era esta pequena É verdade. palavra que eu queria compartilhar com vocês, a unidade da fé, não É é? verdade. Amém. E a santidade também. E nós acreditamos que eu, mais uma vez, peço, aqui só damos assim uma pincelada, mas que vocês leiam, examinem Amém. isto que é falado, Amém. para não dizerem que são palavras minhas, ou do pastor, ou de alguém, mas examinem a Escritura. E se tiverem alguma dúvida, claro que nos podem contactar Amém. e fazer a pergunta, Ou se visitar-nos. tiverem, visitar-nos na nossa igreja, ou aqui no grupo familiar, Amém. a igreja que fica no Lavradio, na rua Gilianos 3. Gilianos número 3, portanto é muito paído. Temos a reunião à sexta-feira pelas 9 horas, né? Amém. E de manhã ao domingo Às 10 da pelas manhã. 10 da manhã. Aqui no grupo familiar é à quarta-feira, portanto podem nos Neste visitar horário. também neste horário, das 21 horas, das 29 horas. Ei, já estou bem adiantado. É com horas extras. É o horário do padeiro. Por isso eu desejo tudo bom para vocês. Amém. Ficamos por aqui. Amém. Nós vamos examinar aqui, continuarmos Amém. a falar uns com os outros. E se vocês quiserem, podem nos vir visitar. Amém. Tudo bom para vocês. Uma boa Desejo que semana. Deus nos abençoe grandemente Amém. e que o desejo do vosso coração realmente
seja concedido segundo a vontade. Amém. Amém, aleluia. Não sei se quer dizer alguma coisa. Não, 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 Graças não. estamos, Está tudo, Pai. está tudo, está tudo Tudo falado. bom, Deus os abençoe. É.